Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Começar Direito. Eu sou Alexandre Garcês e é um prazer enorme ter você aqui comigo novamente. Eu sempre mando um beijo, um abraço para todo mundo aí que manda os seus comentários, que manda as suas reflexões. E eu quero que vocês saibam que para nós é muito importante esse feedback. É muito importante para que a gente possa aprimorar esse conteúdo e continuar trocando essas ideias em altíssimo nível. Gente, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu estava falando com vocês, conversando com vocês sobre a questão de ter que lidar com resultados, às vezes, diversos da nossa pretensão e como é que isso nos afeta do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano, como é que emocionalmente a gente tem que lidar quando você se dedica muito no trabalho, você faz tudo o que você pode e ele não sai do jeito que o cliente gostaria, do jeito que você queria, e aí as pessoas vêm te cobrar, o cliente vem te cobrar. Mas como é que é isso, doutor? O senhor falou que a gente ia resolver e tudo mais, e no final das contas as coisas não se resolveram. Não sei se eu cheguei a comentar, mas se eu não comentei, vou comentar agora, que vocês têm que tomar muito cuidado com o advogado que fala que essa causa aqui está ganha. Quando um profissional fala isso, essa causa está ganha, ele olha, faz uma análise sumária e começa a dizer, não, isso aqui é causa ganha. Toma muito cuidado com isso, porque essa pessoa, na verdade, esse profissional, ou ele não está falando muito sério, ele está, enfim, querendo acelerar aquela conversa ali, ou ele não tem a mentalidade correta. Porque não se pode nunca, em termos de matéria jurídica, em termos de processo, principalmente processo penal, você nunca pode simplesmente considerar que aquele resultado que se pretende vai ser obtido 100%. Eu já vi coisas assim que, tanto para o bem quanto para o mal, que a gente esperava que algo acontecesse e no final das contas sai um resultado completamente diferente. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Mas no primeiro vídeo lá eu cheguei a comentar de um caso em que eu não tive a gente não conseguiu o resultado que o cliente pretendia, que era um resultado muito justo, a gente estava pela acusação, né? E aí eu divido um pouco, faço meia-culpa com o Ministério Público, porque é muito interessante, quando você está de assistente de acusação, alguns promotores de justiça, eles não gostam muito do advogado ali meio que se metendo na acusação. Não é muito a praia do Ministério Público, mas quando as coisas dão errado, a primeira coisa que eles fazem é passar a bola para o assistente de acusação. É muito interessante isso. Inclusive, isso aconteceu nesse caso, né? No final das contas, o promotor de justiça meio que tentou passar a bola da responsabilidade dele com relação ao processo que não obteve o resultado condenatório, que era a pretensão da gente naquele caso. Mas, enfim, eu estava contando isso para vocês e disse que quando a gente não obteve esse resultado, eu fiquei bastante triste, fiquei bastante abalado, cheguei a repensar a minha carreira, mas aconteceu um outro fenômeno, algum tempo depois, no outro caso, onde, olha que interessante, onde também eu não consegui o resultado pretendido com um outro cliente. Você fala, poxa, Alexandre, você está colecionando resultados negativos? Não, gente, isso aí acontece. Como eu disse lá no primeiro vídeo, vai ter um tempo, uma época da sua vida que você vai ganhar, você vai ter mais resultados positivos e a depender da complexidade do caso, você vai ter um resultado negativo, um resultado não pretendido. E aí aconteceu alguns anos depois de também, num outro caso, um cliente ter sido condenado, mas foi uma condenação, inclusive, em primeira instância. Já adianto logo que nesse caso, a gente conseguiu reverter em segunda instância. Mas quando saiu o resultado em primeira instância, eu me lembro muito bem desse dia, eu estava até conversando isso aqui outro dia no escritório, eu estava indo para o escritório, eu estava dentro do carro, quando esse cliente me ligou. Esse cliente me ligou para falar do resultado. E aí vocês imaginem, né? O que você pode imaginar que o cliente não vai te falar numa hora dessa? Você fala, poxa, doutor, a gente sofreu a condenação, o que acontece daqui para frente, quais são as chances que a gente tem, o que a gente pode fazer? E eu já imaginava que o cliente fosse me indagar exatamente sobre essas questões, haja visto que ele tinha acabado de ser condenado. E sim, em algum momento ele me ligou perguntando, olha, Alexandre, a gente precisa ver o que vai ser feito a partir de agora, e eu já, nós vamos apelar, nós vamos tratar essa questão. Ele falou assim, não, mas olha, eu não estou te ligando para falar isso. Eu estou te ligando para dizer o seguinte, Alexandre, olha, primeiro eu queria muito agradecer tudo o que você fez, você realmente realizou um trabalho muito bom, foi muito dedicado, a gente entende que essas coisas acontecem, às vezes a gente está trabalhando muito, ele quis dizer a gente trabalhando muito, porque esse era um cliente que ele colaborava muito, ele ajudava muito com tudo que eu precisava em termos de produção de prova, ele atendia muito bem as orientações que a gente dava, era um cliente muito participativo, né? Então ele disse, olha, a gente trabalhou muito nesse processo, teve um resultado negativo, mas eu realmente queria reconhecer todo o valor do seu trabalho aqui, por tudo que você fez. E aí eu digo para vocês, eu vou falar isso para vocês, gente, quando o cliente me falou essas coisas, eu estava no carro, estava ouvindo aquilo no Viva Voz, e eu vou dizer uma coisa para vocês, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, na minha carreira.
Porque o cliente tinha sido condenado e ele estava me ligando para dizer que o trabalho tinha sido um trabalho incrível. Né? Então, olha que coisa contraditória, né? Olha que coisa paradoxal. Você está um cliente te ligando com um resultado negativo e reconhecendo todo o valor daquilo que você fez por ele. E graças a Deus e graças ao nosso esforço, em segunda instância, depois a gente reverteu isso, o que fez um fechamento mais bonito ainda. Esse cliente ficou mais feliz e depois houve outras situações que ele também precisou recorrer ao nosso escritório e virou um cliente aí de longa data. A gente trabalha junto até hoje com outros assuntos, não só com questões de ordem penal, mas com outras questões também. É um cliente para sempre. E eu fiquei muito feliz com isso. Foi algo que realmente tocou meu coração. Então, no primeiro vídeo, eu contei para vocês a história da decepção, da frustração que foi ter tido um resultado negativo e o olhar de cobrança daquele primeiro cliente lá, né? Daquele primeiro, que na verdade a gente estava acusando, a gente estava na posição de acusador e o resultado pretendido não foi alcançado e no final das contas o cliente meio que me julgou, né, como responsável por aquilo ali. E na segunda hipótese a gente tem um cliente que foi condenado, que eu estava defendendo ele, e depois a gente reverteu essa condenação, sim, mas no momento da condenação ele me liga e reconhece todo o valor do nosso trabalho. Qual é o resultado final desse vídeo aqui? Qual é o que fica para a reflexão final desse vídeo aqui? Você vai passar, às vezes, pela mesma situação, mas ela vai ter uma representação, ela vai ter um significado completamente diferente. Às vezes você vai passar por 2 vitórias, por 3 vitórias, por 5 vitórias, e o cliente vai achar que você não fez mais do que a sua obrigação. E às vezes você vai passar por uma derrota e o cliente vai reconhecer o seu trabalho. O mais importante é que você tem que voar acima disso, você tem que pairar acima disso, fazendo sempre o seu melhor. No primeiro vídeo eu ressaltei isso. Olha, se você fizer o seu melhor, se você se dedicar de verdade, se você botar o seu coração, é por isso que em alguns vídeos lá do Advomachine eu digo, você tem que fazer aquilo que você ama, porque é isso que vai te sustentar nesses momentos. Tem gente que vai falar, isso é uma conversa fiada, porque o importante é o dinheiro. É claro que o importante também é o dinheiro. Mas se você não conseguir conciliar essa paixão com as suas necessidades financeiras, com a sua dedicação, dificilmente você vai prosperar. Você só vai ganhar dinheiro, mas prosperar e ter uma carreira longa e duradoura talvez seja mais complicado. Então fica aí minha dica, pessoal. Não importa o resultado, o que importa, aliás, o resultado importa, mas para você como profissional, mais do que um resultado positivo ou negativo, o que importa é que qualquer que seja o resultado, você se aprimore, você se aperfeiçoe e você se dedique cada vez mais. Isso vai te dar tranquilidade na hora que o resultado não sair do jeito que você queria, e isso vai te dar mais estímulo e mais força para quando os seus resultados, nos casos que você pegar, forem favoráveis e você vai sentir que está no caminho certo. Tá bom, pessoal? Então fica aí, essa é a minha dica, essa é uma reflexão muito séria, muito profunda. Esse aqui é um assunto que o pessoal que milita na área vai entender bem o que eu estou falando, e os jovens advogados e as jovens advogadas, quando estiverem passando por uma situação como essa, vão lembrar desse momento, vão lembrar desse episódio aqui e vão estar mais preparados para lidar com essa situação. Tá bom, gente? Pessoal, fica aí o meu beijo, o meu abraço para vocês. Mais uma vez, eu queria convidar quem não participa do nosso canal, venha participar do nosso canal, venha fazer parte dessa comunidade que só cresce. Para quem não conhece, a gente também tem uma comunidade lá no Telegram, a Advomachine, onde eu posto alguns conteúdos mais específicos, mais técnicos. Se você esteja convidado, venha fazer parte também dessa nossa comunidade, o link está na descrição aqui abaixo do vídeo. Gente, um beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio, e lembre-se que pensar é bom para todos, mas a prática é o que há. Um forte abraço, pessoal, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Só passei aqui para relembrar vocês, não deixem de baixar o e-book gratuito que eu preparei para que você possa usá-lo na sua atuação em delegacia, tá bom? O link está nos comentários afixados abaixo do vídeo. Vai lá, baixa, porque é um material importante para você levar consigo. É coisa prática, é coisa para usar, não é para inglês ver. E eu fiz com todo carinho para você, tá bom? Um forte abraço e não esquece,